Graça e paz, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, para dizer que Deus ele é bom, que Deus deseja o melhor de nós. Jesus ele nos ama. Eu queria começar falando hoje dizendo exatamente isso. Jesus nos ama, morreu por nós. Sua morte teve um significado muito grande, muito elevado, incompreensível para as pessoas. E Deus permitiu a morte de Jesus, para que a morte dele fosse uma morte que trouxesse a nossa redenção. Você acredita nisso? Que Jesus precisou morrer para que a gente pudesse ter a vida eterna? Eu sei que você já escutou isso muitas vezes. Eu sei que esse assunto não é novo, é antigo. Esse discurso é antigo. Muitos são os pregadores do Evangelho que sempre repetem isso. Que Jesus morreu na cruz para nos libertar do nosso pecado. Para nos oferecer uma estadia no céu, para viver a vida eterna com Ele. E esse resgate ele é muito grande. E ele precisa acontecer na vida daqueles que reconhecem os seus erros, as suas falhas, que entendem que precisam melhorar. Eu vou ler um texto sagrado nesse momento, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27. E eu quero compartilhar um pouco desse evangelho com você. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Certamente você vai ter na tela do seu celular ou da sua TV o texto sagrado para que você possa também refletir sobre ele. A palavra do Senhor nos diz assim: eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. E nós sabemos, amados, o que Deus realmente queria fazer. O mundo seria bem diferente se o homem conseguisse corresponder à vontade de Deus. A gente não veria tanto sofrimento no mundo. A gente não veria tanta desigualdade social. A gente não veria fome, fartura num lugar, fome em outro. Não veríamos dentro dos lares, né, as pessoas sofrendo por causa de alguém que tem o seu coração duro e que está fazendo muita besteira por aí, trazendo muito sofrimento para a sua família, para os seus pais principalmente. Essas coisas não aconteceriam se na verdade os homens obedecessem os decretos e os estatutos de Deus. É importante que a gente saiba disso, porque o homem ele é um perito em desobedecer as regras que deveriam fazer o mundo um lugar muito melhor do que ele é. Nós sabemos que as coisas poderiam ser diferentes, que o mundo poderia ser diferente, que o amor deveria se espalhar por toda a face da terra, que as pessoas pudessem ser compreensivas umas com as outras, que pudessem ajudar umas às outras, que as pessoas pudessem remover a dor e o sofrimento do mundo, porque foi isso que Deus pensou para nós quando Ele nos criou. Talvez você que esteja ouvindo isso esteja lamentando, ou porque na sua casa você esperava que alguém pudesse pensar dessa maneira, sentir dessa maneira, valorizar mais as pessoas, ser mais amável, mais gentil, que pudesse ser mais cuidadoso, que pudesse compreender as coisas, que não fosse tão grosseiro com as palavras, que pudesse ser uma pessoa que estivesse sempre desejando minimizar
o sofrimento, ou seja, diminuir o sofrimento, trazendo paz. Porque foi para isso e foi por isso que Jesus morreu. Ele morreu para trazer paz para esse mundo. Ele morreu para tornar a sua vida melhor. Ele morreu porque ele estava pagando um preço muito alto, que na verdade não era o preço, não era o seu preço, era o nosso preço, o preço da nossa redenção, do nosso resgate desse mundo corrompido e que tem corrompido todas as pessoas. Quando o Senhor nos disse: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, ele estava se referindo ao seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel tem sido uma referência para todos nós. A Bíblia Sagrada nos traz o histórico do povo de Israel. Apesar deles serem o povo de Deus, ou seja, porque Deus escolheu a nação de Israel para representá-lo, ou representar o seu amor, a sua bondade. E os judeus de Israel, eles mostraram muitas coisas ruins em toda a sua trajetória de vida. Eles foram desobedientes. O que o profeta Ezequiel está nos mostrando aqui é mais um relato de lamento de Deus. É o sofrimento de Deus pela vida desse povo, que muitas vezes pensam e desejam abandonar a presença de Deus e os cuidados de Deus sobre a sua vida. Eu sei que como judeus, muitos de nós também fazemos exatamente a mesma coisa. Quantos de nós rejeitam ou têm rejeitado os cuidados de Deus, a presença maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas? Como seria bom se todos nós tivéssemos essa consciência de que andar para todos os lugares, para todos os lados, debaixo da proteção maravilhosa de Deus, seria a melhor coisa que a gente poderia escolher para a nossa vida. Mas nós temos escolhido, amados, andar sozinho nesse mundo. Deus estava muito chateado com a nação de Israel, porque eles sempre trocavam Deus por outros deuses, porque eles sempre trocavam a presença maravilhosa de Deus pela roda dos escarnecedores. Eles estavam fazendo sempre péssimas escolhas. Eles tinham sempre a opção de fazer a escolha certa. Como nós, todos nós que estamos aqui nesse mundo, temos a escolha, temos a opção de fazer a escolha certa. Porque sempre a escolha esteve diante de nós. E parece que as pessoas têm um desejo muito grande, talvez um desejo nefasto na sua vida de escolher sempre as piores coisas. Às vezes a gente olha para o ser humano, geralmente a gente não se conhece. Durante essa pandemia, eu acredito que muitas pessoas ocuparam um pouco do seu tempo, ou talvez a maior parte do seu tempo, assistindo às séries da Netflix, da Prime, da Globoplay. E acredite, muitas das séries, talvez as mais escolhidas, foram aquelas mais violentas. E geralmente os personagens que a gente mais simpatiza com eles nessas séries são aqueles mais violentos, mais sanguinários, mais maléficos, nefastos. Geralmente essas personalidades atraem mais a atenção do humano. Na verdade, eu não estou dando um carão em você e nem culpando você por você gostar desse tipo de personagem. Ou talvez até dizer assim: esse é o melhor personagem da série. Talvez essa palavra fosse reprovada por muitas pessoas. Talvez Deus estivesse dizendo para mim ou para você: puxa, por que você se atrai pelas coisas mais nefastas da vida? Porque as personalidades mais nefastas, as personalidades mais ruins, são aquelas que mais atraem a atenção das pessoas. Você já percebeu isso? Isso não é por acaso. O mundo jaz no maligno. E não esqueça, nós estamos nesse mundo. Uma vez Jesus fez uma oração ao Pai, suplicando a Deus pelas nossas vidas. E falando a Deus como era importante a nossa presença aqui no mundo, dizendo ao Pai que Ele queria que nós permanecêssemos aqui nesse mundo. Ele não queria que Deus nos tirasse desse mundo, porque Ele precisa dos seus filhos para transformar esse mundo.
Veja como a minha vida, como a sua vida é importante no mundo, é importante na cidade onde nós vivemos, na rua onde nós estamos e na nossa própria família. Como nós somos responsáveis pela transformação do mundo. Como nós somos responsáveis pela transformação da nossa vida. Como nós somos responsáveis pela presença do amor nesse mundo, porque somos nós que amamos, somos nós que multiplicamos esse sentimento na vida das pessoas. Interessante que Deus estava chateado sobre eles, sobre a conduta deles, os caminhos de cada um deles, e Deus sabia que o coração deles estava sendo transformado pelo mundo. Amados, a nossa presença aqui nesse mundo também é uma presença perigosa. Deus sabe disso. Quando Jesus orou ao Pai, capítulo 17 de João, ele disse: Pai, não quero que os tires do mundo, mas apenas que os livre do mal. Ele sabia que nós estávamos sendo enviados como cordeiros para o meio de lobos. E ele sabia que a nossa presença nesse mundo seria uma presença perigosa. Por quê? Porque nós fomos levados a um ambiente hostil. O mundo é hostil porque o mundo jaz no maligno. Às vezes nós esquecemos disso, porque muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida cristã, não dando a ela o tempo de oração que ela precisa, não dando a ela o tempo de culto que ela precisa, de adoração a Deus, de leitura da palavra. Tudo isso são alimentos espirituais que nós carecemos para sobreviver num mundo hostil. No mesmo mundo que Pedro estava falando sobre ele, dizendo que há uma presença maligna muito forte, que está ao nosso redor, que está dando voltas ao nosso redor, ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa cidade, tentando devorar como um leão extremamente feroz, mas que poderia ser resistido. Essa presença maligna poderia ser resistida por uma vida consagrada a Deus, uma vida de uma pessoa espiritualmente ativa. Pedro está dizendo que nós, como filhos de Deus, precisamos investir na nossa vida espiritual para sermos fortes, para conseguirmos vencer a doença que muitas vezes estamos acometidos, aquela doença que muitas vezes não sai de nós, aquela doença mortal que muitas vezes nos persegue, que persegue as pessoas, que tiram as esperanças e que tiram a luz e o brilho dos olhos. Pedro está falando que nós precisamos, de certa forma, resistir ao mal que nos rodeia. Pedro está dizendo que é importante o Espírito de Deus na nossa vida para que a gente possa vencer o mal de todos os dias. Jesus tem falado aos nossos corações. Da mesma forma como Ezequiel, o profeta, falou ao povo de Israel naquele momento. Deus estava prometendo, e essa promessa é maravilhosa para as nossas vidas. Deus estava prometendo um coração novo. Deus estava disposto a remover esse coração de pedra que habitava em cada cidadão ali da nação de Israel. Deus sabia que o que tinha acontecido foi a contaminação daquele povo com os deuses estranhos, com as culturas estranhas. Deus sabia que eles estavam se alimentando das crenças alheias a um Deus falso. Deus sabia que aquele povo havia sido transformado pelo mundo. Porque quando nós não permitimos que o Espírito de Deus nos transforme, nós permitimos que o mundo possa nos modelar. E é isso que acontece. Veja quantas pessoas que um dia já passaram pelas igrejas, que já foram tocados pelo Evangelho, que foram iluminados, estão completamente diferentes. Muitos abandonaram a igreja, outros estão entrando de cabeça no mundo dos vícios, da prostituição, que estão gostando disso, e estão permitindo que isso tome conta das suas vidas, e que isso possa dominar os seus pensamentos. Era sobre essas pessoas, sobre essa nação, sobre esses adoradores de ídolos, sobre essas vidas corrompidas, entregues aos deleites mundanos e da carne, que Deus estava se propondo a substituir os seus corações de pedra, que não conseguiam mais se sensibilizar diante de Deus, da palavra, do Espírito, do louvor agradável.
E ele está dizendo: removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, sensível a Deus, à presença de Deus, ao Espírito Santo que deseja morar dentro dessa casa, desse receptáculo que somos nós, ou o nosso corpo. O verso 27, Deus está dizendo: porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Porque o homem já hoje é aquele que tem abandonado a Deus, aquele cujo coração de pedra tem estado diante do mundo de Deus, da família das pessoas, não correspondem mais à vontade de Deus. Eles não conseguem, eles não vão conseguir jamais entender os decretos ou obedecê-los. Eles estão pisando por cima das leis de Deus, eles estão todo dia cuspindo na cruz. Todos os dias eles rejeitam a presença de Deus, mesmo que eles não digam, mas as suas ações, as suas atitudes, é de se manter distante de Deus, porque eles estão o rejeitando. Deus está disposto a pôr dentro de cada uma dessas pessoas o seu espírito, para que eles sigam seus decretos e obedeçam aos seus estatutos. Às vezes nós dizemos: mas eu não faço isso. Mas nós estamos quebrando, nós estamos pisando leis e decretos, coisas simples que têm sido estabelecidas nas cidades pelos prefeitos, pela Câmara Legislativa. Nós estamos desobedecendo as leis, são simples, mas nós estamos desobedecendo. E estamos dizendo: não estamos desobedecendo a Deus. O homem tem se corrompido e tem se distanciado de Deus. O homem precisa parar, abrir o seu coração e permitir que Deus plante um Espírito Santo dentro da sua vida, para que outra vez ele consiga entender os decretos e obedecer os estatutos, para que o mundo possa ser melhor, para que a família possa ser melhor, para que o homem possa ser melhor, para que a pessoa humana possa ser outra vez confiável, outra vez respeitável, outra vez amante do amor, da solidariedade. Coisas que o mundo é carente, que as igrejas também são carentes. É claro que isso está em falta. As pessoas muitas vezes estão com Bíblias nas mãos, mas não conseguem obedecer a palavra. Elas estão nos cultos, elas estão cantando, elas estão adorando, entre aspas, mas elas não conseguem obedecer a Deus e entender os seus decretos. É para essas pessoas que Deus está se voltando nesse momento, porque Deus deseja buscar e salvar esse homem que está perdido. E acredite, muitos estão ainda dentro das igrejas, mas estão perdidos. Muitos estão assim, nessa condição, com o coração endurecido, que quando olha para o irmão, olha de maneira estranha, julgando ele, não ama mais ele, está o tempo todo falando de um ou falando de outro, está se comportando como pedra de tropeço no reino de Deus. Precisa mudar. Precisa permitir que Deus arranque esse coração duro de pedra, essa rocha terrível que está dentro do coração do homem, ou que transformou o coração do homem, e que já não é mais um coração, mas é um pedaço de pedra, ou uma pedra, e que Deus não consegue mais falar com esse homem, e que ele não entende, porque ele se distancia a cada momento. Ele é muitas vezes uma ovelha desgarrada, ele é um mau crente, uma pessoa não confiável, e que talvez por causa dele, muitas pessoas não queiram se aproximar de Cristo. Como nós precisamos da graça de Deus, como nós precisamos clamar a Deus, dizer: Senhor, desce sobre minha vida, e planta outra vez um coração de carne, remove esse coração de pedra, que eu não consigo mais sentir a tua presença, que eu não consigo mais colocar um freio na minha vida, porque eu já estou andando assim, eu não consigo mais frear, não consigo mais brecar, não consigo mais parar, eu sempre estou indo adiante, eu não consigo mais parar com tudo isso. E Deus vai ter misericórdia de cada um de nós. E certamente, se nós o invocarmos,
Ele descerá sobre as nossas vidas. Removerá esse coração de pedra que não permite que a paz seja plantada, que o amor possa fluir e colocar dentro de nós o seu Espírito, para que a gente possa entender a sua palavra e viver por intermédio dela, obedecendo cada palavra que o Senhor nos ensinou e que o Senhor nos tem ensinado, para que a gente possa fazer desse mundo melhor, para que a nossa família seja boa, agradável, e para que de nossas casas não saiam mais pessoas marginalizadas para corromper e poluir esse mundo. Os marginais saem de dentro das famílias. Acredite nisso. Eles não são apenas produto do meio, mas ele verdadeiramente sai de dentro das famílias. Famílias desajustadas, famílias que não conseguem compreender mais Deus, talvez nem conhecem a Deus. Mas se você invocar ao Senhor, ainda hoje, no dia de hoje, Ele poderá fazer uma mudança muito grande na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cidade e no seu país. Que Deus nos livre do homem mau, do coração duro, do coração de pedra. Que o Senhor possa nos dar a sua maravilhosa graça. E que essa graça possa estar na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus. Eu quero apenas reforçar que no próximo domingo nós estaremos na igreja. Estaremos começando os nossos cultos presenciais. Mas eu quero dizer para você que nós estamos realizando um grande projeto. E já foi falado aqui. A construção do novo Estação Gospel. Um lugar de adoração, de louvor. Para jovens e adolescentes, aliás, para todo mundo. É um trabalho maravilhoso que o Senhor plantou no nosso coração. E que vai ser bênção para esta cidade. Nós temos um grande desafio. As nossas campanhas de venda de comida de milho, as cantinas do domingo, tudo isso vai se converter verdadeiramente na maneira e no modo pelo qual nós vamos alcançar esse grande desafio. Eu conto com as suas orações também. Ore por nós, para que a gente possa fazer acontecer a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe.